Custos e despesas. Afinal, o que os diferencia e será que é preciso mesmo separá-los? Eu sou o professor Ederson e esse é o canal Geração Contábil e Jurídica. Tema bastante polêmico, não só para quem estuda a área de finanças. Muitos alunos, às vezes, de ciências contábeis, administração, têm dúvidas em separar corretamente custos e despesas, ou mesmo empreendedores não sabem exatamente como diferenciar um custo e uma despesa e se é necessário fazer essa diferenciação. Então eu quero ajudá-lo hoje a deixar claro o que é um e o que é outro e informar que sim, é preciso separar custos e despesas corretamente, senão o empreendedor tende a tomar uma decisão equivocada e eu vou explicar isso mais adiante. Muito bem, o que é um custo? É uma espécie de gasto que a empresa tem do qual é necessário para deixar o produto ou o serviço em condições de venda. Então vamos lá. Num escritório de contabilidade, por exemplo, os funcionários da contabilidade, do fiscal, do departamento pessoal, são pessoas necessárias para que o escritório tenha condições de prestar o serviço. Logo, esse pessoal é classificado como um custo. Numa pequena fábrica de doces, por exemplo, existem lá matéria-prima, farinha, fermento, eu preciso de um padeiro para fazer um pãozinho, por exemplo, numa padaria. Isso tudo é necessário para que eu possa ter, por exemplo, um pão em condições de ser vendido, senão não tem como vender. Agora, a despesa são os gastos que a empresa tem necessários para a administração da empresa, que não estão ligados ao fato de deixar o produto ou o serviço aptos à venda. Eu preciso da despesa para poder vender o meu produto ou o meu serviço. Então pensa lá na padaria novamente. Houve gastos lá com farinha, fermento e outros ingredientes para fazer um pão francês. Houve o padeiro que manuseou tudo isso aí para deixar o pão em condição de venda. Então tudo isso são gastos atrelados, classificados como custos. Agora, nessa mesma padaria eu precisei de uma balconista, eu precisei de uma pessoa para receber a compra que o cliente fez. Isso aí não está atrelado ao deixar o produto em condições de venda, e sim é para que eu possa ter condições de vender o produto. Então, nesses casos, é classificado como despesa. Resumidamente, custo, gastos necessários para que se possa deixar o produto ou o serviço em condições de ser vendido, apto a ser vendido. E as despesas, gastos necessários para a administração da empresa e para que eu possa vender o meu produto ou serviço. Por exemplo, marketing. Como classifica marketing? O gasto com marketing numa empresa. Algum produto ou algum serviço necessita do marketing em si para deixá-lo em condições de venda? Algum produto vai em sua composição lá, por exemplo, tantos reais de marketing para deixá-lo em condições de venda? Não. O marketing aqui, eu quero deixar bem claro, não é que o marketing não é necessário. O marketing é necessário para que eu possa vender o meu produto ou o meu serviço. Não adianta nada eu ter um belo produto pronto para venda, onde eu coloquei todos os meus custos lá e formei um belo produto, mas eu não tenho aí boas estratégias para poder atrair a clientela e vender esse produto. Então não é ser melhor ou pior a questão de ser custo ou despesa, é a questão de classificação mesmo. Aquilo que está atrelado a deixar o produto ou o serviço em condições de venda e aquilo que eu preciso para vender o produto ou o serviço. Então essa é a linha. Na dúvida, sempre faça a questão. Está aí com a planilha de gastos na frente e está em dúvida se isso é custo ou despesa. Pergunte, esse gasto é necessário para deixar o produto ou o serviço em condições de venda? Se a resposta a essa pergunta for sim, isso será um custo. Se não, uma despesa. Muito cuidado, que é preciso saber exatamente em que situação isso está acontecendo. Tá certo? Por exemplo, numa empresa de cursos, o professor que está lá é necessário para deixar para que essa empresa preste o serviço. Esse professor vai ter lá um pincel para poder explicar a matéria para os alunos, deixar mais claro. Isso é necessário para prestar o serviço. Então isso é um custo. Tá? Agora esse pincel que é utilizado, por exemplo, numa escola de cursos,
onde lá é um custo, porque eu preciso desse pincel para prestar o meu serviço, não será custo, por exemplo, num outro local. Vamos imaginar numa pequena indústria, onde eu tenho lá um pincel e um quadro, e eu marco lá o que vai ser produzido naquele dia. Eu deixo lá, precisa ser produzido tantas quantidades do produto A, tantas quantidades do produto B. Isso é só uma informação. Não é necessário o pincel ali para produzir. Então é muito cuidado. Eu não posso tornar como absoluto, por exemplo, que um pincel, pincel atômico, ele seja aí um custo. Vai depender em que situação ele está inserido. Tá certo? Então essa é a linha que diferencia. Custo, gastos necessários para deixar o produto ou o serviço em condições de venda. Despesas, gastos para que eu possa vender o meu produto. E por que diferenciar? Qual o equívoco que se comete ao não diferenciar custos e despesas, ao não separar corretamente? O empreendedor, se ele mistura tudo, ele pode tender a tomar uma decisão errada. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado produtor rural vai plantar arroz, num determinado período do ano. E ele vai no banco e pega uma linha de crédito, porque ele não tem todos os recursos necessários, então ele pega uma linha de crédito para auxiliá-lo, para dar subsídio para ele poder ter condições de fazer essa plantação e colher. Muito bem. Ao final da colheita, ele obviamente pagou um juro, porque ele teve lá o empréstimo que ele contraiu no banco. Esse juro é custo ou despesa? Se nós fizermos aquela pergunta que eu falei no início do vídeo, o juro é necessário para que o arroz esteja em condições de ser vendido? Não, não é necessário. Esse fato aí dele ter pegado o empréstimo é um problema de que ele não tem capital necessário. Mas o arroz em si não requer juros para ser produzido. Se ele colocar esses juros como custo do arroz, ele tende a verificar lá na frente que não compensa produzir arroz. Não compensa. Mas por quê? Porque aquele arroz está com um custo embutido ali que não é dele, é da empresa. A empresa que precisa ter recursos para poder pagar aqueles juros. Então esse é o problema. Outra coisa, ao misturar custos e despesas, eu posso, por exemplo, cortar numa situação igual a essa, por exemplo, de queda das atividades. Agora ainda estamos aí vivendo um processo de retomada, mas em virtude da pandemia, muitas empresas tiveram queda aí na sua produção, Ao não saber o que é custo e o que é despesa, eu posso cortar algum gasto errado. Por exemplo, se eu corto o custo, eu vou tender a diminuir a minha produção. Certo? Se o custo é necessário para deixar um produto, por exemplo, em condições de venda, ao cortar um custo, eu vou diminuir a minha produção. Então eu tenho que ter bem claro o que é custo e o que é despesa para poder saber exatamente onde é que eu posso cortar. Porque se está tudo misturado, eu vou lá e corto algumas coisas, às vezes, que vai prejudicar a minha produção. Então essa é a grande chave aí. É preciso sim separar custos e despesas para que não tenha problemas aí de uma decisão equivocada. Além de se separar custos e despesas, é fundamental que se separe o que é fixo e o que é variável. Então vamos a um exemplo aqui da fábrica de bolos da Dona Maria. A Dona Maria, para poder produzir bolos, ela tem custos variáveis, são farinha, ovos, fermento. Por que variável? Porque quanto mais bolos Dona Maria produzir, mais gastos com esses itens ela terá. E são custos, porque ela precisa de farinha, ovos e fermento para deixar o bolo em condições de venda, para produzir o bolo. Sem isso, ela não faz o produto dela. Mas isso não basta. Dona Maria precisa de pessoas na produção para poder manusear essa matéria-prima e deixar o bolo em condições de venda. A fábrica da Dona Maria é alugada, então ela precisa pagar o aluguel para que ela tenha condições de produzir. Isso aqui são exemplos de custos fixos. Dona Maria, por exemplo, não pode chegar no proprietário do imóvel onde ela aluga e dizer o seguinte: olha, eu tenho a capacidade para fazer 1000 bolos por mês e esse mês eu fiz apenas 500. Eu vou pagar o aluguel relativo aos 500.
Por isso é um custo fixo. Isso aqui não está atrelado ao volume de vendas que Dona Maria terá na empresa dela. Ela vai ter que arcar com esse custo independente do volume de vendas. Já os variáveis não. Farinha, ovos e fermento aumentará o gasto à medida que Dona Maria também aumentar a produção. E se ela diminuir a produção, isso também vai diminuir. É como se fosse um custo de mão dadas à produção. Para onde a produção vai, os custos variáveis irão junto. Os fixos não, eles se manterão constantes, independente do volume produzido. Dona Maria também tem despesas variáveis. Por vender os produtos dela, ela paga impostos. Quanto mais Dona Maria vender, mais impostos ela vai pagar. São despesas, os impostos são despesas, porque paga-se imposto em função da venda, não paga imposto para deixar o produto em condições de ser vendido. Dona Maria paga uma comissão para os seus vendedores. Quanto mais bolos os vendedores vender, mais eles ganham, ela paga uma comissão. Então, é um exemplo de despesa, porque é para que se venda, é um gasto em função da venda. E é variável, quanto mais vender, mais ela vai gastar com comissão. Também há as despesas fixas. Dona Maria tem lá no estabelecimento dela o pessoal que trabalha lá na administração, que emite as notas fiscais, que cuida do contas a pagar, a receber, o pessoal do marketing, enfim. E ela paga esse salário, independente do volume que for vendido. Esse pessoal não está atrelado à produção, eles não são necessários para que Dona Maria deixe os bolos em condições de venda, mas eles são necessários para que a Dona Maria tenha condições de vender os bolos dela. Por isso, despesa. E são fixos, porque ela vai ter que pagar independente de quantos bolos ela vender. Os vendedores. O vendedor ele tem a comissão, mas ele também vai ter um salário fixo, assinado em carteira, que ela vai ter que arcar independente do volume que ela vender no mês. Então isso é um fator muito importante, é preciso estar bem mapeado o que é custo e o que é despesa. Por quê? Para eu não tomar uma decisão equivocada. E segundo, eu tenho que ter em mente quanto de gasto fixo a minha empresa tem por mês. Custo e despesas fixas são gastos acomodados, eles já aconteceram, eles só querem ser pagos. Ao abrir a porta no dia 1º de cada mês da empresa dela, Dona Maria se depara lá com gastos que estão lá só esperando serem pagos. Independente do que acontecer naquele mês em relação à produção ou a vendas, Dona Maria terá que fazer o pagamento desses gastos. Os variáveis não. Os variáveis vão estar sempre atrelados ao volume de produção ou de vendas, tanto os custos como as despesas variáveis. Pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado em conceituar aí o que é custo e o que é despesa, da importância de se separar, da importância de se classificar entre variável e fixo. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa ir melhorando os conteúdos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito e nos motiva a cada vez mais a trazer conteúdos de valor para vocês. Ok? Conto com a colaboração de vocês, um grande abraço e até a próxima.